Fala pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Tudo certo também? Preparada para mais um Deep Dive. Sempre. Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu acho fascinante: a genética. E mais especificamente, como a genética influencia as nossas escolhas de vida. Uau! É mesmo um tema super interessante. Acreditem ou não, ela pode influenciar tudo. Desde os hobbies que a gente curte até os relacionamentos que a gente constrói. É sério? Tipo, tudo mesmo. A gente vai ver isso hoje. Para começar, vamos viajar até a Islândia. A Islândia, que lugar incrível. Pois é. É lá que fica a Decode Genetics, uma empresa que já sequenciou mais de 400 mil genomas. Nossa, quanta gente! E o que eles fazem com tudo isso? Eles estão buscando conexões entre nosso DNA e o nosso estilo de vida. Caramba, que legal. Mas por que a Islândia? A Islândia é perfeita para esse tipo de estudo porque a população é pequena e geneticamente similar. Ah, entendi. Isso facilita a identificação de variantes genéticas importantes, né? Exatamente. E o Kari Stefansson, neurologista e fundador da Decode, tem uma visão bem interessante sobre isso. Que visão! Ele acredita que o DNA, junto com as mutações que acontecem ao longo da vida, influencia muito mais o nosso comportamento do que a gente imagina. Tipo, muito mais mesmo. Muito mais. E a gente vai ver alguns exemplos disso. Por exemplo, a Decode descobriu que os amantes de café têm uma predisposição genética a sentir mais o amargor da cafeína. Faz sentido. Eu, por exemplo, adoro café. Amo o sabor amargo. É como se a genética calibrasse as papilas gustativas para apreciar o café. E quem prefere chá, como eu? Será que a genética também explica? Com certeza. Quem prefere chá provavelmente não sente um amargor com tanta intensidade. É como se a genética dissesse: Ei, você prefere sabores mais suaves. Interessante, né? E não é só o paladar. Parece que a genética também influencia as preferências por atividades físicas. Tem gente que ama correr sozinho, enquanto outros preferem esportes em equipe. É verdade. Eu, por exemplo, prefiro atividades mais tranquilas, como yoga. E tem gente que já nasce com talento para certos hobbies. Imagina descobrir que você herdou dos seus ancestrais a paixão por jardinagem ou por colecionar selos. Seria incrível como descobrir um tesouro escondido na família. Teve um cara que, do nada, se descobriu apaixonado por jardinagem igualzinho ao avô. Que legal. Mas e aí, o talento é só genética ou a gente precisa se esforçar também? Boa pergunta. A genética dá um empurrãozinho, mas o ambiente, as oportunidades e a dedicação são fundamentais para desenvolver qualquer talento. Então não adianta ter a genética do Usain Bolt se você passar o dia todo no sofá, né? Exatamente. A genética é só o ponto de partida. O resto é com a gente. E a personalidade. Será que a genética também influencia? Com certeza. A Danielle Dick, professora de psiquiatria, diz que traços como introversão, extroversão, impulsividade e até a criatividade têm um componente genético. Então aquele meu jeitinho mais tímido pode ser genético. Pode ser. É fascinante como os nossos genes influenciam a formação do cérebro. E, consequentemente, a maneira como a gente pensa e interage com o mundo. Mas e aí? Hum. Se a genética influencia tanto assim, será que a gente não tem livre-arbítrio? Calma, DNA não é destino. Ele é uma predisposição, mas o ambiente também influencia muito. Então, a genética é como um tempero na receita da vida. Ela dá um toque especial, mas os outros ingredientes também são importantes. Perfeito. A genética nos dá a base, mas as nossas escolhas, experiências e o ambiente também moldam quem somos. É como se a genética nos desse as cartas, mas a gente decide como jogar, né? Isso. E essa interação entre genes e ambiente é super importante quando falamos de relacionamentos. Verdade. Tem gente que parece ter um imã para relacionamentos longos e outros nem tanto. E em 2019, uns pesquisadores de Yale fizeram um estudo com quase 200 casais, sabe? 200 casais. Eles tinham entre 37 e 90 anos. Caramba. Quase um século de relacionamentos para analisar. E o que eles viram? Eles queriam entender como a genética influencia a felicidade no casamento. E aí, descobriram alguma coisa. Descobriram. A genética pode influenciar a escolha dos nossos amigos e parceiros e até a nossa capacidade de manter esses relacionamentos. Mas como assim? A gente escolhe os parceiros pelos genes. Não é bem assim. Mas parece que a gente se conecta com pessoas que têm similaridades físicas com a gente e isso tem um componente genético. Interessante. É como se a gente buscasse inconscientemente pessoas parecidas com a gente. Exatamente. Né? E o estudo se aprofundou no papel da oxitocina. Oxitocina, aquele hormônio do amor. É esse mesmo. Eles descobriram que quando pelo menos um dos parceiros tem uma variante genética que aumenta a atividade da oxitocina, esse parceiro tende a ter menos apego ansioso. Apego ansioso. O que é isso? É como se a pessoa tivesse muita insegurança no relacionamento, sabe? Medo de rejeição, buscando aprovação o tempo todo, e isso pode acabar desgastando a relação. Entendi. E como a oxitocina entra nisso? Essa variante genética meio que deixa a pessoa mais receptiva aos efeitos da oxitocina. Que tipo de efeitos? Sensação de bem-estar, confiança, conexão.
Com menos apego ansioso, o relacionamento fica mais leve? Nossa variante genética é tipo um superpoder para relacionamentos. Em parte, sim. Mas a genética não é tudo. A forma como a gente se relaciona, a comunicação, o respeito, a cumplicidade, tudo isso é importante para um relacionamento feliz. Claro, ninguém quer um relacionamento robótico controlado pelos genes. Exatamente. E por falar em futuro, você sabia que os cientistas estão usando informações genéticas para criar políticas de saúde pública? Sério? Tipo, a genética pode ajudar a prevenir doenças. Sim. Por exemplo, o Nicola Pirastu, um bioestatístico italiano, descobriu que a genética pode influenciar as nossas preferências alimentares. Que interessante. Algumas pessoas têm mais dificuldade em resistir a alimentos gordurosos por causa da genética. Então aquela vontade de comer um hambúrguer pode ser genética. Pode ser. Mas calma! Isso não significa que você está destinado à obesidade. O Pirassuga acredita que a obesidade deveria ser tratada como uma doença com medicamentos e não apenas com dietas. Faz sentido. Se a pessoa tem uma predisposição genética que aumenta a fome, é muito mais difícil controlar a alimentação só com força de vontade. E com o custo do sequenciamento genético cada vez menor no futuro, poderemos identificar crianças e adolescentes com predisposição a comportamentos de risco como vício e oferecer ajuda desde cedo. Nossa, que incrível. Imagina poder ajudar as pessoas a evitar problemas antes mesmo que eles apareçam. Pois é. A Danielle Dick acredita que, sabendo dessa predisposição, a pessoa e a família podem fazer escolhas mais conscientes para evitar ambientes de risco. Mas a sociedade também tem que fazer a sua parte, né? Criando políticas públicas que protejam as pessoas mais vulneráveis. Com certeza. É responsabilidade de todos nós criar um ambiente mais saudável e seguro para que cada um possa ter a oportunidade de viver uma vida plena e feliz, independentemente da genética. Nossa, é muita coisa para pensar, né? É verdade. E a gente ainda está só começando a entender como tudo isso funciona. É como se a gente estivesse explorando um mapa gigante e cada gene fosse uma peça de um quebra-cabeça. Exatamente. E cada descoberta leva a novas perguntas. Mas no final das contas, o que a gente viu é que a genética é só uma parte da história. Ela nos dá uma base, mas o poder de escolha, as nossas experiências, tudo isso também molda quem a gente é. É como um tempero a mais na receita da vida. Perfeito. É. E o que a gente faz com essa pitada genética depende das nossas escolhas. E você? O que achou de tudo isso? Já tinha parado para pensar em como a genética influencia a sua vida? É um tema fascinante, né? Vale a pena continuar explorando. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima.